Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Nós aqui na sala e a todos que vão nos ver, estão nos vendo e vão nos acompanhar nessa nossa reflexão matinal. Nós damos graças a Deus, nosso Pai Celestial, por mais uma vez estarmos aqui juntos e ter você do outro lado para também nos acompanhar. E é um momento de crescimento espiritual, quando nós progredimos na nossa caminhada em direção ao destino proposto pelo Senhor nosso Deus. Nessa manhã eu quero tomar um texto do Salmo, o Salmo de número 23, o Salmo talvez o mais conhecido de todos os Salmos, e nós tomaremos deste Salmo alguns conceitos que o salmista usa para falar da relação, da sua relação com Deus, da relação de Deus com ele, e numa extensão maior da relação de Deus com a sua criatura e das criaturas com o Senhor Deus. Este é o Salmo que Davi fala a respeito de Deus como pastor, e Davi, sendo pastor, toma a si mesmo como referência, conhecedor que era desse ofício, da maneira como o pastor conduz as suas ovelhas, o verdadeiro pastor, e ele transfere essa sua experiência para Deus, no sentido de perfeição. Então Davi vê nele um pastor e transfere esse conceito para Deus na sua perfeição. Então em Deus nós temos o pastor perfeito. Nos evangelhos, mais tarde, o Senhor Jesus substitui a imagem do pastor pela imagem de pai. Então aqui quando o salmista diz o Senhor é o meu pastor, no Novo Testamento nós podemos dizer o Senhor é meu pai. O Senhor acrescentou muito nessa figura de pai, nessa imagem de pai. Mas esse é um assunto que nós não trataremos aqui nessa manhã. Vamos ficar aqui com Davi e o seu salmo e compreender essa relação de Deus como pastor e nós como suas ovelhas. Então o verso 1 começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não terei falta de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Então o salmista está tomando a sua profissão e a sua experiência de pastor para compreender como se dá a relação de Deus com ele, e como eu disse, numa extensão maior, a relação de Deus com todas as suas criaturas. Se pensarmos em Deus como pastor, nós estamos pensando naquele que é pastor na sua perfeição. Então ninguém melhor do que Deus para compreender o sentido de pastorear. Ninguém melhor do que Deus para compreender as necessidades das ovelhas. Então a declaração que o salmista faz é bastante interessante, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor.
E aí ele acrescenta: não terei falta de nada. Se Deus é o nosso pastor, não teremos falta de nada. A partir daqui, o salmista vai colocar diante de nós as coisas que Deus realiza em nosso benefício, aquilo que Deus faz em nosso benefício. Toda ação promovida por Deus, visando o nosso bem-estar, visando as nossas necessidades. Então, todo o movimento de Deus em relação a nós é para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger, para nos conduzir em segurança até o destino que só Ele sabe e, portanto, que Ele propôs para todos nós. Então, quando nós entendemos que a nossa vida ela acontece nessa relação de um Deus que é pastor, que nos enxerga como pessoas necessitadas, então a nossa confiança e a nossa certeza aumentam e nós passamos a viver com muito mais tranquilidade em nossos corações. Então a vida ela só ganha dignidade, ela só ganha valor, ela só ganha respeito, ela só ganha significado quando ela está nessa relação direta com Deus. Aqueles que não acreditam em Deus, eles não conseguem elevar a vida à sua realidade, em dignidade, em valor, em sentido. Porque se nós tiramos Deus da nossa existência, não nos sobra nada. Porque o que seríamos nós em nós mesmos? O que restaria para mim se eu cortasse Deus da minha vida? Em mim mesmo nada serei. Estou aqui falando, estou aqui conversando com os irmãos e dependendo de tantas coisas para que isso aconteça. Até um ventilador aqui do lado está ajudando a gente. Então, essa necessidade extrema de cada um de nós não nos permite ver a vida com algum sentido, com algum valor, se excluirmos Deus da nossa existência. Então a vida ela só é verdadeiramente válida quando ela é vista e compreendida a partir desse ser glorioso que é Deus e que transcende todas as coisas, que está acima, para além de todas as coisas. O Deus Criador e Senhor de todas as coisas. Então nossa existência provém de Deus. Deus nos deu existência. Ele nos tirou de nada, não existíamos, e Ele nos deu existência, nos deu um ser, nos colocou numa relação direta com Ele, e Ele está em relação direta conosco 24 horas por dia. Então nós existimos, como Paulo toma isso lá no seu discurso em Atos 17, nós existimos, nos movemos e vivemos em Deus. Então, essa é a realidade nossa. Nós vivemos por causa de Deus e não por causa de nós mesmos. Então, a vida ela só ganha sentido quando ela tem na sua origem, ela tem na sua raiz, ela tem na sua essência a realidade de Deus. É em Deus que nós encontramos a ética, que nós encontramos os princípios, os valores, as prioridades. É em Deus que nós encontramos as realizações úteis para todos nós. Então o salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. No verso 2 ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me, Ele me faz repousar, Ele me faz repousar, Ele me leva junto às águas de descanso. Então, a nossa existência, ela é conduzida por Deus. É Deus que nos dá todas as coisas. Aqui nós temos 3 situações reais nessa relação de Deus conosco. A primeira é que Deus nos guia. É Deus que nos conduz.
É Deus que nos leva. Nós não sabemos nos conduzir. Se Deus tirar de nós a sua graça nesse sentido da condução, nós ficaremos andando em círculo. Nós iremos vaguear pelo mundo errante, sem saber de onde viemos, quem somos, para onde iremos. E a nossa vida se tornaria um caos, uma confusão completa. Então, é Deus que nos guia. Nós somos guiados por Deus. Nós estamos atravessando o vale da sombra da morte. É a nossa vida acontecendo nessa dimensão do tempo e do espaço. Nós estamos vivendo aqui um período que passa rapidamente, mas a nossa vida ela não está restrita a esse período, a esse tempo, a esse espaço. A nossa vida transcende o tempo, transcende o espaço. Ela está para além de tudo isso. Então Deus está nos conduzindo aqui, agora, no tempo, no espaço, nesse vale, sombra de morte, mas Ele está nos levando para além deste vale. Ele está nos levando para uma realidade que não terá fim. Ele está nos conduzindo para junto dEle, onde viveremos eternamente. Então, essa condução de Deus se dá na nossa existência de um modo pastoral. É Deus como pastor. Então, é o exemplo de pastor. É a realidade de pastor. Pastor que guia as suas ovelhas mansamente. Nós temos aqui essa palavra levar, esse verbo hebraico, ele aparece na Bíblia em muitas ocasiões. Uma delas é lá quando quando Jacó se encontra com Esaú, seu irmão. E então Jacó diz para Esaú: vão vocês na frente e eu vou caminhar junto com as crianças e com o gado, porque não podemos acelerar a marcha, porque eles não resistiriam. Então, quando Jacó diz isso, ele está pensando na limitação das crianças, na limitação do gado, inclusive, e ele sabe que não pode apertar o passo, apressar aquela situação, porque nem as crianças, nem o gado resistiriam. Então ele diz: eu caminharei com eles, eu ficarei junto com eles, seguirei no passo deles, respeitando a limitação deles, respeitando aquilo que é próprio da natureza deles, para que eles possam chegar em segurança ao destino. Então, essa palavra levar, ela tem esse peso, esse valor, um Deus que vai junto conosco, Ele nos guia estando junto conosco, mas estando junto conosco, respeitando as nossas limitações, respeitando as nossas condições todas, para que nós não sejamos apressados e aí poderíamos perecer nessa caminhada. Então Deus nos conduz, nos conhecendo e, vou usar esse termo humano, nos respeitando nessa nossa condição. Então Ele não vai atrás de nós estalando o chicote para que corramos, e Ele também não vai na nossa frente correndo como que se estivéssemos na chincha, arrastando-nos numa marcha além da nossa capacidade. Não, Deus guia cada um de nós de acordo com aquilo que nós somos em nós mesmos. Deus, como pastor, conhece cada uma das suas ovelhas. Então Ele conhece a mim, sabe quais são os meus limites, quais são minhas possibilidades, quais são minhas condições, e Ele respeita tudo isso em mim e não ultrapassa esse meu limite, porque Ele sabe que eu não resistiria. E assim é com você também. Deus te conhece, sabe quem você é, sabe o que você é capaz, sabe de tudo sobre sua vida. Então Ele nunca irá além daquilo que você realmente pode suportar. Então é esse pastor que conhece e respeita. Então, se você vir um pastor impondo uma marcha acelerada, um pastor chicoteando a ovelha para que ela corra, cuidado, suspeite desse pastor. Porque o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas e segue numa marcha adequada com elas.
O Senhor Jesus tomou isso aqui lá em João 10 e disse: o bom pastor, quando tira as ovelhas do curral ou do aprisco, ele vai adiante dela e elas o seguem. Então ele vai adiante, ditando o movimento da caminhada, para que no meio das ovelhas sempre tem uma mais forte, outra mais fraca, uma mais sábia, outra menos sábia, e se deixar por conta delas, uma avança mais do que a outra, e no final elas estariam todas dispersas. Então o bom pastor vai na frente e ele dita o caminho e também a maneira como se conduzir nesse caminho. E assim as ovelhas se mantêm juntas, unidas, e as mais fracas conseguem acompanhar a todas, as doentes ou as menores, as mais novas, e assim todas elas são levadas até o destino com segurança. Então essa é a imagem que o salmista está colocando para nós, primeiramente, de um Deus que nos guia, nos respeitando e nos acompanhando passo a passo, porque o seu propósito é que cheguemos no destino que ele propôs para nós com segurança. Esse verbo, ele aparece também quando José alimenta o povo com pão. E diz: e José os alimentou bondosamente com pães. É o mesmo verbo levar. Então, aqui nós podemos tomar também para nós esse exemplo de José. Deus não nos leva, não nos guia, se esquecendo de que precisamos comer, beber, dormir, como o Senhor Jesus fala em Mateus 6. Deus sabe que você precisa ser alimentado, você precisa descansar, precisa de muitas coisas que são próprias da sua natureza. Então ele vai nos fartando de pão nessa caminhada. É como que de quando em quando ele para o rebanho, alimenta o rebanho e prossegue com o rebanho. E aqui nós transcendemos essa primeira caminhada física e pensamos no pão da vida que ele nos deu. O pão que nos alimenta não só fisicamente, mas também o pão que nos alimenta espiritualmente. Então Deus providenciou para nós todo o alimento necessário. E como diz lá, José os alimentava bondosamente. Deus faz isso bondosamente. Todos os dias, Deus está com as mãos estendidas para nós, nos concedendo aquilo que é próprio para o nosso alimento, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para o nosso avanço na vida espiritual com Ele e para Ele. Esse verbo aparece também no livro de Crônicas, quando Ezequias vence. Não foi Ezequias que venceu, na verdade. Ezequias orou e Deus venceu os assírios. E diz ali o texto que Deus cercou por todos os lados Israel com paz ou com descanso. Então essa expressão que Deus cercou Israel com paz, com descanso, é a mesma palavra que temos aqui, levar. Então nós tomamos aqui também isso, Deus nos cerca de paz. Ele está nos conduzindo e ao mesmo tempo nos cercando de paz, de descanso, porque com Ele nós estamos seguros. Nós sabemos que essa fronteira que nos cerca não pode ser rompida por ninguém, porque Deus é a própria fronteira, a nossa própria fronteira. Então a nossa vida ela é conduzida na marcha em que nós suportamos, ela é conduzida com esse alimento diário, e ela é conduzida dentro desses limites de paz que Deus nos concede diariamente. E essa palavra ela vai aparecer também no Cântico de Moisés, quando Moisés, depois de passar pelo Mar Vermelho, do outro lado ele tem um salmo para Deus, e ali ele vai dizer que Deus os guiou até a sua morada santa. Deus os guiou até a sua morada santa. É o mesmo verbo traduzido ali dessa forma. E nós tomamos aqui também esse exemplo
Deus está nos conduzindo para a sua morada santa. Deus está nos levando para a casa do Pai, que Jesus, nosso Senhor, nos fala em João 14. Então Deus está nos conduzindo na nossa marcha, sem forçá-la. Deus está nos conduzindo, nos alimentando diariamente. Deus está nos conduzindo em paz e Deus está nos conduzindo para a sua morada santa. Então é esse Deus que é o nosso pastor, é esse Deus que é o nosso Pai, é esse Deus que nos guia. Então, se você entende isso, se nós entendermos isso, não haverá motivo em nós para ficarmos abatidos, ficarmos aborrecidos, preocupados, ansiosos, em tempo algum, porque Deus está nos guiando e chegaremos no destino com segurança. Então nós temos aqui o Deus que nos guia, o Deus que nos provê de tudo aquilo que necessitamos e o Deus que nos protege de todos os perigos. Esse é o sentido dessa condução que o salmista está colocando. Depois ele vai dizer, no verso 3, refrigera minha alma. Essa palavra refrigerar, ela tem o sentido de levar de volta às origens, restaurar, restabelecer. Então Deus está nos conduzindo de volta para aquilo que é o nosso primeiro estado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, sem pecado, sem morte, sem doença, sem lágrimas, sem choro, para vivermos em comunhão com Ele sempre, desfrutando de toda a sua realidade, sua alegria, e Ele está nos conduzindo nesse sentido de restauração do nosso ser, para que voltemos àquele princípio que Ele planejou quando disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então é Ele que nos refrigera, é Ele que nos restaura, é Ele que nos faz de novo, nascer de novo, é Ele que nos regenera, é Ele que nos dá tudo isso graciosamente em Jesus Cristo nosso Senhor e que é operado em nós pelo Espírito Santo. Depois ele diz ainda nesse verso, guia-me pelas veredas da justiça. É Ele que nos guia pela trilha. A palavra vereda aqui no hebraico significa aquelas duas trilhas deixadas pelas carroças. Quem conhece fazenda sabe disso. Onde passa costumeiramente as carroças, ficavam aqueles dois trilhos, aqueles dois sulcos na terra. Então ele está usando essa metáfora, esse símbolo. Então Deus nos guia por esse trilho conhecido dele. E essa justiça não é a justiça que nós praticamos e fazemos para que Ele nos conduza. É a justiça dele dada a nós. É a justiça de Cristo conferida a nós, outorgada a nós. Então Deus nos veste de justiça, a justiça que Cristo conquistou para nós, e vestidos de justiça, Ele caminha conosco em direção ao futuro. Então, Deus não está aqui dizendo que você e eu precisamos praticar justiça para que Ele nos refrigere e nos leve com Ele. Não, é aquilo que Ele faz. O salmista está colocando as ações do pastor em relação às ovelhas. A ovelha só declara, o Senhor é meu pastor. Daí para frente, tudo é obra do pastor. E depois no verso 4, quando ele diz, ainda que eu ande, nós estamos agora, eu disse, andando nesse vale de sombra e de morte, mas não temos nenhum medo, nenhuma preocupação, porque Deus está conosco. Olha aqui a palavra que ele usa, tu estás comigo. O pastor está presente conosco em nós, e Ele é por nós. Então não temos medo. Vamos atravessar esse vale com toda tranquilidade, sem nenhuma preocupação, porque sairemos do outro lado em vitória, em glória e alegria. Então é um
uma travessia que estamos fazendo, que não nos mete medo, em hipótese alguma. Nós sabemos com quem estamos, sabemos quem está nos guiando e sabemos para onde Ele está nos guiando. Para não demorar muito, o verso 5 ele vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui o salmista já muda a figura de pastor para anfitrião. Aqui Deus é aquele que recebe, o anfitrião que está nos recebendo. Veja, nós passamos pelo vale, o tempo da vida aqui, a dimensão da vida no espaço, no tempo, a vida transitória, limitada. E quando sairmos desse tempo de limitação, já nos depararemos com a mesa posta. Olha que figura extraordinária, lindíssima, belíssima. Então, quando você e eu sairmos desta vida, o que é que estará nos esperando do outro lado? Uma mesa posta pelo próprio Deus. Os adversários, os inimigos, aqui não pensemos em pessoas, em espíritos. É tudo aquilo que nos limitava, tudo aquilo que nos tolhia dessa liberdade eterna. Então tudo isso ficará de fora. Tudo que agora nos limita e nos pressiona e nos assusta até em certos momentos, ficará de fora, não estará lá. Apocalipse 22 diz que o mal não existirá mais ali. Ali não haverá morte, pranto, dor, clamor. Então nós nos depararemos com a mesa posta. Nosso anfitrião, que é o nosso pai, que é o nosso pastor, estará ali nos esperando. Aqui talvez a figura do filho pródigo é importantíssima. Quando ele volta para casa, quando ele termina aquela travessia louca, ele retorna, o pai está esperando por ele. A mesa está posta, o bezerro cevado está pronto. Quer dizer, a festa está esperando apenas a chegada dele. E quando ele chega, o pai o abraça, o beija, o restaura, o refrigera e diz: festejemos, alegremos-nos, porque esse meu filho voltou. Então, quando atravessarmos essa vida, acabarmos o tempo nosso aqui, é que a alegria realmente vai começar. A mesa está lá e o Pai está conosco. O Senhor Jesus, talvez, podemos pensar nisso, quando Ele disse aos seus discípulos na instituição da ceia, que Ele não tomaria mais do vinho, não comeria mais do pão aqui, até que viesse o reino, quando comeria conosco no reino de Deus. E ainda no verso 5 ele diz: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A palavra ungir aqui não é a unção da missão, da qualificação, não é a unção do Cristo. A figura aqui é da honra. A palavra hebraica aqui significa passar gordura na cabeça, a gordura perfumada. Naquele tempo, quando você chegava na casa de alguém, o anfitrião, ele já tinha preparado ali uma espécie de unguento, de óleo, de gordura perfumada, que era para honrar o visitante. Então passava na cabeça do visitante em sinal de honra, em sinal de que ele era bem-vindo, que ali todos estavam felizes por causa da presença dele. Então o que o salmista está dizendo é isso: Deus, quando chegarmos ali, Ele vai passar essa gordura perfumada na nossa cabeça, nos honrando como seus filhos, nos recebendo na sua casa, e diz aqui o salmista, e o cálice transborda, o cálice da vida. Aqui a vida é plena, aqui a vida é total, aqui a vida não é mais essa vida limitada que nós temos aqui. Agora o cálice da vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa taça que é a nossa vida, ela transbordará naquele dia. E nós viveremos plenamente a vida de Deus em Cristo Jesus.
nós provaremos o que é essa vida abundante que Jesus falou em João 10. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos sendo guiados por esse bom pastor. E ele termina dizendo no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Veja, nós devemos ter essa percepção, esse olhar, essa compreensão. Nós devemos ter esses olhos ungidos e assim entendermos que nós estamos ladeados, cercados, envolvidos da bondade e da misericórdia de Deus. Não pense que Deus está do seu lado, irado, esperando você tropeçar para te castigar, para te punir. Não, Ele está do seu lado com bondade e misericórdia. Se você tropeçar, Ele te segura. Se você cair, Ele te levanta. Se você, de alguma forma, adoecer espiritualmente, Ele te cura, Ele te sara. A bondade e a misericórdia de Deus nos acompanha todos os dias, todos os dias. Nós acordamos hoje e quando abrimos nossos olhos, essas duas glórias de Deus estavam ali do nosso lado. Você não saiu da sua cama, você não saiu do seu leito essa manhã se não tivesse a misericórdia e a bondade de Deus do seu lado. Então, antes de você colocar o seu pé no chão, não sei se for o direito ou o esquerdo, tem os supersticiosos que levantam com o esquerdo, o outro com o direito, mas isso nada interfere. O importante é que antes de você colocar o seu pé no chão, a bondade e a misericórdia de Deus te acolheu, te cercou e te disse, é mais um dia que estaremos juntos. E ele termina então dizendo, certamente, note a expressão forte da palavra, certamente, não há o que duvidar. Não tem por que duvidar. Certamente. Aleluia. Então ele vai dizer, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus disse, a casa do Pai há muitas moradas. Então nós estamos indo para a casa do Pai. E quando entrarmos na casa do Pai, nunca mais sairemos. A casa do Pai é a nossa casa. A vida do Pai é a nossa vida. As coisas do Pai são as nossas coisas. O filho mais velho, o irmão do pródigo, não entendeu isso. Por isso era carrancudo, ranzinza, rabugento. Mas o pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Que lindo isso, que beleza isso. Então tudo que é de Deus é nosso. Tudo que Deus é para nós, tudo que Ele tem é nosso, tudo que Ele criou e fez é nosso em Cristo Jesus. Então nós somos, Paulo tem uma expressão em Efésios 1 que define tudo isso. Ele diz que nós somos a herança de Deus. Notem, nós, herança de Deus. Deus nos tem como herança. Ele se deleita em nós, Ele se alegra em nós. Nós somos a alegria de Deus, por isso Ele nos criou. Então, nessa manhã, rapidamente, pensemos nesse salmo, nessa perspectiva. Primeiro, de que temos um pastor. E segundo, que esse pastor é quem nos conduz de acordo com as nossas necessidades, respeitando os nossos limites, suprindo as nossas necessidades diariamente, cercando-nos com a sua paz diariamente, e o alvo é a sua morada santa. Se você entendeu isso, e nós entendemos isso, nossa vida ganhará muito mais sentido e viveremos com muito mais alegria e prazer. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus nos abençoe, nos guarde, e que essa palavra continue alimentando o nosso espírito no decorrer desse dia. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.